paz, crianças, tudo bem? Tio Fernando está aqui hoje e hoje nós vamos falar sobre um personagem muito legal na Bíblia. O tio está morrendo de saudade de vocês. Como que está sendo esse tempo que vocês estão passando em casa? Vocês estão obedecendo a mamãe, estão obedecendo o papai, estão brincando bastante, estão falando com Jesus, hein? Todos os dias nós temos que falar com Jesus nas nossas orações, antes de dormir, tá? A gente tem que orar e falar com o Papai do Céu. Falando em falar com o Papai do Céu, vamos falar com o Papai do Céu agora? Vamos fechar os nossos olhinhos? Vamos fechar os nossos olhinhos e falar assim: Papai do Céu, obrigado pela aulinha de hoje. Abençoa, Senhor, cada criança que vai escutar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje o tio vai conversar com vocês sobre um personagem muito importante dentro da Bíblia. A gente vai falar sobre Samuel. Samuel foi um juiz e um profeta muito importante na palavra. E a Bíblia diz que a mãe de Samuel, Ana, olha só a Ana aqui, ó. Ela queria muito ter um nenê. Então, ela orava, pedindo para Deus para ter um nenê. E um dia ela foi lá no templo e ela orou tanto, que ela começou até a chorar, de tanto que ela queria ter um bebê. Então ela pegou e fez uma promessa para Deus. Falou: Senhor, se o Senhor me der um bebê, eu vou levar ele para morar lá no templo. Ele vai morar lá na igreja, junto com o sacerdote, junto com o pastor. Então, vocês acreditam? Deus, então, abençoou Ana com o bebê. E daí, então, nasceu Samuel. E Samuel, então, quando Samuel tinha 7 ou 8 anos, Ana cumpriu a promessa que ela tinha feito com Deus. Ela levou Samuel para viver lá no templo. E um dia, Samuel estava deitado lá na cama dele. E aí ele ouviu assim: Samuel, Samuel. Ele não conhecia a voz de Deus. Então ele foi correndo lá no quarto de Eli, que era o pastor daquela época, e falou assim: Senhor me chamou, Eli? E ele falou: não, vai deitar que eu não te chamei. Então Deus falou de novo: Samuel, Samuel. E ele correu lá de novo e Eli mandou ele deitar de novo. Então Deus chamou ele de novo: Samuel, Samuel. E ele mais uma vez foi até o quarto de Eli. Então Eli entendeu que quem estava chamando Samuel era Deus. E Eli falou assim para Samuel: a próxima vez que você ouvir chamar, você fala assim: fala que o teu servo ouve. Então, da outra vez que Deus chamou, Samuel falou: fala que o teu servo ouve. E Deus falou com Samuel. E a partir daí começou o ministério de Samuel, um ministério abençoadíssimo, onde ele foi juiz e profeta no país de Israel. Então, agora o tio vai deixar uma musiquinha muito legal para vocês, tá? O tio tá morrendo de saudade de vocês. Logo, logo a gente tá junto de novo, a gente vai poder brincar, a gente vai poder orar junto, tá bom? Vamos fechar os nossos olhinhos e agradecer a Deus pela palavra? Papai do céu, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Pai querido, meu Deus, que ela possa ter caído, Senhor, em terra fértil, Senhor, na vida dos teus filhinhos. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Tchau. 1, 2, 3 palavrinhas. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu
Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Samuel!